E aí, gente, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou apresentar pra vocês a análise do último capítulo de Peaky Blinders da temporada 5 e também vou apresentar algumas teorias que eu achei por aí na internet. Outra coisa é que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, então a primeira parte vai conter toda a análise do episódio e a segunda parte do vídeo vai ter todas as teorias, ok? Então vamos lá. Bom, o episódio começa com a visita de Churchill querendo saber por que Tommy está espiando o Mosley. E aqui fica bem claro que ele já sabia que o Tommy não estava aliado ao Mosley. Também é comentado sobre alguns tipos de ervas que não importa o que você façam, elas sempre voltam. E ele diz que quando vê Mosley falar, ele vê como se fossem essas ervas crescendo, ervas de uma guerra. Ele também diz que Tommy vê o mesmo que ele vê, e é por isso que Tommy se opõe a Mosley. E ele resolve assim o mistério de Tommy não saber o porquê de se opor a Mosley. Logo depois ele pergunta qual seria a estratégia do Tommy para lidar com Mosley, e o Tommy diz que não quer envolver Churchill nisso. Churchill percebe que se trata de um crime, né? E aqui a gente percebe que o Tommy não estava informando diretamente ao Churchill, mas sim alguém acima do mesmo, porque ele não revela o plano de ação contra Mosley. Bom, ele também fala que estão na mesma situação que em Flanders, e a gente sabe que o bagulho foi louco em Flanders na Segunda Guerra Mundial. E ele diz pro Tommy para fazer o que tem que ser feito. E aí ele termina o diálogo perguntando para Tommy quem foi que assassinou o Major Campbell, e Tommy revela a Churchill que foi sua tia Polly. Na próxima cena a gente vê o Finn e o Billy conversando sobre os jogos de futebol. E assim que a gente vê o Billy, a gente percebe que ele tá muito mais à vontade com o Finn, diferente dos episódios anteriores. Então o Arthur aparece e conversa com o Billy sobre algumas coisas, com aquele jeito doidão dele. E o Finn até menciona que o Billy é um bom homem, pois eles estão lucrando muito com as partidas de futebol. E aí a gente percebe que o Finn confia muito no Billy. Arthur conversa um pouco mais com o Billy, intimidando, e termina dizendo que o Finn não deve confiar nele e nem contar sobre os negócios da família. Detalhe que o Arthur fala isso na frente do Billy mesmo e não tá nem aí, tá ligado? E aí ele disse que se o Finn contasse alguma coisa pro Billy, ele estaria arriscando a própria vida do Billy. A próxima cena é, na minha opinião, uma das cenas mais impactantes de toda a série. A última reunião de família antes de executarem um plano contra Mosley. Os personagens que estão nessa reunião são Charlie, Curly, Johnny Dogs, Jeremiah, Aberama, Polly, Gina, Michael, Finn, Arthur e Tommy. Tommy inicia introduzindo a Aberama família, e logo depois ele fala sobre a morte de Ben Younger, que era um ótimo personagem, e também deixa todos saberem que Ada espera um bebê. Depois, ele apresenta o Michael de volta à família, mas logo o Michael interrompe e diz pra ele que quer falar algo pra família inteira. Daí ele começa a apresentar todo aquele plano de reestruturação dele e explica que bolou tudo com a ajuda da Gina. Daí ele diz que farão tudo isso acontecer e que ninguém vai precisar trabalhar mais. Um detalhe que ele fala que a família da Gina tem muita experiência com esse tipo de negócio, de narcóticos. E daí ele faz um discurso do jeito muito parecido do Tommy, citando feridas, ele cita fardos, e aí ele começa a falar que a mãe dele poderia viver uma vida na casa de campo, que o Finn já provou que tinha que provar, e aqui é uma das melhores partes que ele fala pro Arthur, que o Arthur podia ser o homem que a Linda quer, e o Arthur fala: "F***se a Linda". Ele segue dizendo que o Tommy poderia continuar na empresa sendo diretor não executivo, ou seja, Tommy simplesmente seria um dos diretores, mas sem precisar exercer tarefas, longe dos negócios, inclusive com um nome diferente, um pseudônimo chamado Sr. Jones, que é o nome do episódio. You will be registered as Mr. Jones. Ele diz que ninguém mais precisará se envolver nas atividades da empresa e ele finaliza entregando uma pasta pro Tommy e dizendo pra Tommy dar uma olhada num suposto futuro. Agora a gente tem a melhor resposta possível da parte de Tommy e ele comenta com o Michael: "Tá frio aqui, né, Michael?" E joga a pasta no fogo. Sério, essa cena é sem palavras, é surreal. Michael então diz que os americanos não querem lidar com a gangue de arruaceiros perigosos que usam navalhas e etc. E que essa época terminou. Então o Isaiah entra no bar dizendo que o Barney tá loucão lá fora, se soltou e tá causando mau tumulto. Todos vão atrás dele, exceto Tommy, Polly, Michael e Gina. Michael, nessa hora, tem todo o controle da situação. E ele começa a falar coisas que incomodam Tommy, como o fato de que o John está morto, que o Arthur tá maluco e que o namorado da Ada foi morto na porta do Tommy. E obviamente o Tommy fica louco. Essa cena é realmente muito estranha. Quando o Tommy se vira, o Michael já tem um canivete em mãos e ele oferece pro Tommy cortá-lo. E ele diz que as coisas funcionam assim pro Tommy. O Tommy olha pra ele, respira fundo e diz que já deu uma chance pra ele, mas que ele o traiu e que não quer que o Michael esteja lá quando ele voltar. Depois, a Polly dá uma bofetada estilo novela da Globo na cara do Michael e sai. Logo depois a gente tem uma das cenas que mais geram teorias até agora, que é quando a Gina olha pro Michael e diz que serão forçados a escolher a segunda opção. E a gente vai comentar sobre isso no vídeo de teorias. Bom, lá fora o Tommy dá um jeito no doido do Barney e depois eles voltam pra cena de reunião no bar. Detalhe que assim que entram, temos esse take com essa imagem desfocada. Não exatamente desfocada, mas com efeito de concussão, tipo um double effect. E temos também um cigarro negro no cinzeiro. Detalhe de que quando a Polly saiu, ela levou o cigarro dela. E Tommy observa esse cigarro quando ele entra. De quem seria? Lembrando que a única com cigarros negros até agora era a Polly.
Tommy então apresenta aos que restaram na reunião, Charlie, Johnny Dogs, Aberama e Arthur, o plano para matar Mosley. Detalhe que aqui essa visão turva que eu comentei antes muda pro ângulo de onde está o Aberama, ou como se fosse a visão do Aberama. E o próprio Aberama começa a fazer diversas perguntas sobre o atentado, o que alguns acharam estranho e outros só acharam que foi o jeito que os roteiristas encontraram de explicar o plano todo. Tommy diz que McGovern estará no evento e que Aberama pode vingar-se dele como quiser. Detalhe para essa parte, que o Tommy diz que o Arthur, o Johnny Dogs e mais 2 Lees vão colocar o Barney em posição para assassinar o Mosley. A cena termina com o Tommy dizendo que há mais um item, o número 4. E o que acontece depois é um pouco estranho, porque a cena fecha no Aberama com um olhar fixo no Tommy, como se ele tivesse desconfiado de algo ou planejando algo. Mas talvez seja tudo para causar uma falsa impressão, mas é no mínimo estranho, né? Na próxima cena, a gente vê que o Tommy finalmente identificou quem passou informação sobre o carregamento de ópio sobre o Ben Younger, que foi o barman, Mickey. Tommy assassina Mickey com um tiro na cabeça e aqui percebemos que ele treme e ele até comenta isso com o Arthur. E fica bem claro que essa vida de gangster já não é mais pra eles, como se eles já não conseguissem mais assassinar a sangue frio como faziam antes. Bom, na próxima cena, surprise, Solomon está vivo. E aqui a gente fica sabendo que o tiro do Tommy na verdade acertou na bochecha, perto do olho, e deixou ele cego. Tommy explica que precisa da ajuda de Solomon para matar Mosley, que necessita que Solomon mande alguns judeus para fazer tipo um tumulto no discurso de Mosley. Outro diálogo importante nessa cena é quando Solomon conta a Tommy que quando estava se recuperando do olho, tinha um sonho recorrente onde ele via Tommy num campo com um cavalo negro dizendo adeus e se matando ali mesmo. A cena fecha com Tommy dizendo que vai continuar até achar um homem que ele não possa derrotar. E aqui, cá entre nós, eu achei essa volta do Solomon incrível. Assim, óbvio que foi um fanservice, porque o ator não gostou da saída dele da série, e além do ator não ter gostado, muitos fãs reclamaram, porque ele era o personagem favorito de muitos fãs. Mas mesmo assim, não deixa de ser incrível a gente ver ele de volta, né? Na próxima cena, a gente vê o Tommy se encontrando com Polly, que diz a ele que vai haver uma guerra, e um dos dois irá morrer, Michael ou Tommy. E Tommy diz que irá matar qualquer um que ficar do lado do posto dele, inclusive a Aberama. Polly então apresenta sua carta de demissão e sai. Na próxima cena, temos o diálogo entre Charlie e Tommy, que pede pro seu tio explicar a morte da sua mãe. Tommy descobre que foi suicídio, assim como seu avô também se suicidou. E Charlie diz que pode ser algo de família, essa tendência suicida. Lembra que na primeira temporada, se não me engano, o Arthur também tentou se suicidar enforcado? Pois é. Na próxima cena, a gente tem um compilado, uma montagem, divididas em pequenas outras cenas para preparação do assassinato. Primeiro a gente tem o Barney treinando tiro ao alvo e a gente vê que o cara não erra nada, mesmo biruta. Em seguida a gente tem a chegada do Mosley ao local do discurso, onde eles mostram seu slogan, que é Perish Judah, que traduzido seria Morte a Judá. Logo depois, temos a chegada dos judeus ao Ferro Velho. Outra cena curiosa aqui é a que mostra Mosley fazendo sexo com uma garota muito parecida a Gina. A cena só expõe o cabelo, mas já é o suficiente pra se notar a semelhança, né? Na próxima cena, a gente vê o Finn conversando com o Billy, dizendo que precisa ir, e revela que vão matar um fascista. Parabéns, Finn, muito bom, incrível. Billy questiona dizendo que Mosley tá na cidade, e o Finn entrega um bolo de dinheiro pra ele e diz pra ele ir pra cidade se divertir. Assim que o Finn sai, o Billy agarra o telefone e a cena corta. Aqui, eles deixam óbvio que isso era um gancho pra tornar o personagem suspeito. Na próxima cena, a gente vê a Jessie Eden, que não apareceu muito nessa temporada. Ela tá protestando na porta do discurso, e aí ela é pega por 2 policiais e o Tommy chega e ajuda ela. Ele diz pra ela que se pode fazer muito mais estragos de dentro, revelando assim que na verdade ele só tá traindo Mosley. Logo em seguida a gente tem uma cena muito simples, mas que é muito importante, que é o diálogo entre o Arthur e o Barney, porque aí a gente fica sabendo como que vai tudo funcionar, que ao olhar o relógio, o Barney vai contar até 10 e aí o Arthur deixa ele posicionado e sai, junto de Aberama e Johnny Dogs. Detalhe, lembra que eu havia comentado que o Tony disse que o Arthur, Johnny Dogs e outros 2 Lees deixariam o Barney lá? Pois é, parece que a gente não vê esses Lees aqui nessa cena. No camarim a gente vê o Tommy conversando com Jessie, explicando pra ela que ele tem um plano e dizendo pra ela ir pra casa, porque vai fazer algo bom e sempre que ele faz algo bom, inocentes se ferem. Ele termina dizendo que Mosley é só uma fera e quem controla ele é alguém muito mais poderoso. Na próxima cena a gente tem uma conversa breve entre Mosley e McGovern, que pode ser curta também, mas é muito importante. Aqui a gente vê que Mosley e McGovern não sabiam de nada, porque eles não comentam sobre o plano. E McGovern cita que havia alguns Peaky Blinders no evento e o Mosley diz que são aliados e não quer briga interna. Bom, essa é a última cena agora e estão todos prontos para executar o plano. Tony tá em posição ao lado de Mosley, Arthur também em posição junto com o Johnny no backstage, Aberama em posição para se vingar e o Barney em posição para disparar contra o Mosley. Detalhe que junto de McGovern haviam outros 2 homens,
O discurso de Mosley começa e sério, o que fizeram nessa cena foi surreal. O modo como você fica cada vez mais ansioso e angustiado, a cena faz você sentir como se você fizesse parte da trama. Sério, quando eu assisti eu tava torcendo muito pra tudo dar certo, eu tava muito ansioso, cara. Mas óbvio que não dá, né? E aí a gente vê o Barney sendo assassinado. E detalhe que quando cortam pro Barney, ele tá dizendo: 2 maçãs se esfarelam. E seria isso uma dica de que teríamos 2 baixas aliadas nessa cena? O Aberama também é pego pelas costas e esfaqueado até a morte. E agora, sendo sincero, que tipo de nerf foi esse que a gente teve no Aberama? Tipo, os caras apresentam ele como invencível na 4ª temporada, um assassino profissional. E inclusive quando McCavern matou seu filho, ele sentiu ele se aproximando na floresta. Se eles mataram ele mesmo, como tudo indica, foi claramente um apelo por parte dos roteiristas, pois o personagem que criaram é muito forte e provavelmente numa futura guerra contra o Tommy, ele seria muito difícil de derrotar. Ou pode ser pela simples razão de que Aidan Gillen, o ator que faz o Aberama, é ator principal na nova série do History Channel. Enfim, Arthur também é atacado, mas ele consegue se safar e a gente termina com o Mosley chamando o Tommy pra sair do palco. Logo em seguida, o Tommy volta ao camarim e a Jessie Eden ainda tá lá. Daí aqui a gente vê o Tommy desesperado se perguntando o que aconteceu e sem entender por que não ocorreu como planejado. O Arthur e o Johnny Doggett também entram, o Arthur informa que o Aberama tá morto e o Tommy então começa a se questionar sobre quem saberia do plano, porque segundo ele, Mosley não sabia de nada. E aí a gente vê que o Arthur começa a ficar assustado com a reação de Tommy. Arthur diz que Tommy sabe, que Tommy deveria saber e que está ficando cada vez mais assustado. Jesus fucking Christ. You're fucking frightening me, Tom. Doesn't make sense. A cena corta subitamente para a porta da casa do Tommy e ele diz a Arthur que encontrou finalmente o homem que ele não pode derrotar. Arthur pergunta quem é, se é Mosley, e o Tommy diz que não sabe, deixando aberto um leque de especulações por parte dos fãs sobre quem seria esse homem. A última cena que temos é a de Tommy andando na névoa e aí a gente vê um cavalo negro e Grace lhe pedindo para ir com ela, pois todo o trabalho está feito e está tudo terminado. A temporada encerra com o Tommy apontando uma arma para a própria cabeça num grito insano. Such a small change. E aí, o que vocês acharam dessa temporada? Comenta aí embaixo, comenta alguma teoria que você tiver bolado e deixa o like também. Não se esquece de conferir o vídeo com as teorias e tamo junto.